Vamos lá, hoje, notaram algumas coisas diferentes, sim, né? Ó, Ventana, né? Sim, ai. E aí, eu vou perguntar para os irmãos, né? Podem sentar, nós vamos ler bastante hoje a palavra. E aí eu preciso contar com a sinceridade de todo mundo, né? Quem quer adquirir riquezas e bênçãos? Ninguém, gente. Ninguém, eu estou perguntando sério. Ninguém não quer receber bênção. Ter as bênçãos e riquezas também. É ruim? Vamos lá. Quando a gente fala sobre isso, causa às vezes um certo assim. Vai falar sobre prosperidade. Vou falar sobre prosperidade. Então nós vamos à palavra do Senhor. Eclesiastes 5:19. Porque nós andamos falando sobre o Espírito Santo, né? Andamos falando sobre os dons do Espírito Santo. Falamos sobre várias coisas, sobre as coisas, né, que o Espírito Santo tem sobre as nossas vidas. Exatamente, este não é um dom do Espírito Santo, mas de acordo com a palavra de Deus, é um dom dado por Deus. Eclesiastes 5:19 diz assim a palavra do Senhor: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Amém? Então vamos lá. Então, riquezas é dom de Deus. Riquezas, e ele está falando aqui, é que eu não vou ler todinha as passagens, mas ele está falando justamente de riquezas, está falando de bens materiais. Então, isto é dom de Deus. E aí nós vamos dar um pulinho mais para frente, vamos para Isaías 45:1. Hoje nós vamos receber aqui, aprender a como, hoje vai todo mundo aprender a como sair rico daqui. Todo mundo ser rico. Vamos lá. Isaías 45. Não é ruim ser rico, é bom, né? Isaías 45:1. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Quem é que o Senhor está chamando pelo seu nome aí? O Senhor tem te chamado pelo seu nome? Então essas riquezas também são para a sua vida. Vamos um pouquinho mais para frente, Isaías 61:6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus. Comerei as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Amém? E aí então a gente vê, né? Puxa, então as riquezas são é um dom de Deus para as nossas vidas. Mas uma coisa que, infelizmente, muitas pessoas não entendem é que, por ser um dom de Deus, o ponto final, o objetivo final de qualquer bênção, ou de qualquer valor, ou de qualquer riqueza que venha para a sua vida, você não é o objetivo, você não é o ponto final dela. Porque o que o Senhor coloca nas nossas mãos é para nos abençoar, para sermos abençoados, para que possamos abençoar. Então nós precisamos cada vez mais pedir sim que o Senhor nos abençoe, e eu estou falando hoje de bens materiais, tá? Pedir sim riquezas do Senhor, sim, mas eu não posso ser o ponto final desta riqueza. Eu não posso ser o ponto final desses valores. Eu preciso, quando isso chegar à minha mão, porque eu não posso falar que eu tenho recebido do Senhor um dom dele e que eu consiga simplesmente acordar e passar um dia inteiro muito bem, vendo um irmão do meu lado passar fome, passar necessidade de um sapato, de uma roupa, alguma coisa, um remédio. O filho às vezes está
e eu estou muito bem. Então, que dom de Deus é esse que eu estou recebendo, né? E as pessoas, hoje, infelizmente, elas têm se aproximado muito, e nós temos visto muito casas, as igrejas, as casas do Senhor, sendo lotadas por pessoas que vão atrás da riqueza. É atrás do carro, é atrás da chave da casa. E quem não quer o carro, e quem não quer a chave, quem não quer? Nós queremos. Isso é muito bom ter tudo isso, mas não é a nossa prioridade, né? Porque a palavra de Deus, ela diz, vamos dar um pulinho aqui, Eclesiastes, vamos voltar lá, né? Eclesiastes 5, voltar um pouquinho, volta lá de novo. Eclesiastes 5:10, a palavra do Senhor diz: quem ama o dinheiro, jamais dele se fartará, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Então nós vemos muitas pessoas que sim, chegaram-se até a casa do Senhor, buscaram a Deus, buscando riquezas, e elas conseguiram, e dali a pouco essa pessoa se perde, porque ela não queria as riquezas de Deus, ela queria simplesmente as riquezas, porque ela tinha avareza no coração, e ama o dinheiro. E quem ama verdadeiramente o dinheiro desta forma, o Deus dele começa a ser o dinheiro. E Deus, Jesus falou, você não pode servir a dois deuses, você há de amar um e aborrecer o outro, você não pode servir a dois deuses, você não pode servir ao Deus de Israel e servir ao Deus do dinheiro, a Mamon. Então, que nós possamos sempre entender que não é errado pedir, que não é ruim estar buscando as riquezas, porque às vezes nós olhamos alguém mais próspero e tudo e faz, será que não tem coisa errada ali? Não, irmãos, nós conhecemos pessoas prósperas que conheceram a palavra do Senhor e que vivem em ajudar. Uma das histórias muito conhecidas aí é do dono da, acho que Colgate, é isso, né? Que no final da vida, o dízimo dele era 90%. E ele começou fazendo sabão, assim, fazia. Aí a gente não acredita, né? Fala, na minha vida não vai acontecer. E tem pessoas que simplesmente se acomodam. Aí eu separei aqui mais ou menos para contar um pedacinho do meu testemunho, de como eu tenho vivido a minha situação. Por que eu vou contar? Foram já 2 situações em que 2 pessoas vieram me pedir conselho sobre isso, e eu estava contando um pedacinho de como eu vim para cá, de Fusca, que quebrava no meio da Radial Leste. O pastor me mandou buscar uma vez, não lembro aonde lá, e eu com a criançada empurrando meu Fusquinha, e abrindo a minha geladeira, eu tinha lá um potinho, um coisinho de água, e eu estava contando para a pessoa, mas você precisa falar isso, as pessoas precisam saber. E às vezes a gente fala, não vou contar essa história, falar sobre essa coisa financeira, a gente às vezes tem um pé atrás. E outro dia eu estava comentando uma outra coisa, e o Marcelo falou assim, nossa, irmã, você precisava contar dessa forma como que aconteceu. Então vamos lá. Eu conheci a palavra do Senhor em 2004, para a gente não achar que isso foi muito tempo. Em dezembro de 2004, os irmãos sabem da história que eu tive anterior, eu tive uma situação muito ruim, de casamento, quase tirei minha vida. Em 2004, vou resumir bastante, em 2004 o Senhor tocou no meu coração. Eu estava numa igreja, porque uma pessoa já havia falado para mim, o seu problema você só vai resolver se você conhecer Jesus. Não adianta você fazer o que for, se você não conhecer Jesus, você não vai resolver. Ela vai, tá bom, né? Já não adianta mais nada, vamos lá conhecer Jesus. No meu caso, Jesus foi a minha última opção. Não deixe Jesus ser a sua última opção. Porque tem muitas pessoas correndo atrás dos bens, das riquezas, de resolver os problemas, e Jesus fica lá no final. Se nada der certo, eu vou conhecer esse Jesus aí que todo mundo fala. E isso foi na minha vida. E eu conheci uma igreja que estava pregando a palavra do Senhor em 2004, 2005, descia as águas. E aí, o que eu falei? Eu quero fazer as coisas certas. Fiz errado a vida toda, agora, aos 34 anos de idade, eu quero fazer a coisa certa. Quero fazer o que o Senhor quer para a minha vida, quero transformar, quero... E aí começam. E aí, eis que eu estava lá uma vez na igreja, e eu naquela pindaíba danada, né, vendo no almoço para comprar janta,
vem uma palavra sobre mordomia. E falando sobre que nós somos mordomos, nós precisamos ser fiéis ao Senhor em tudo. E ainda falou dos dízimos e ofertas. Eu falei, ela vai, pronto, vim para uma igreja que veio falar de dinheiro. Lá vai, né? Quer ver? Daqui a pouco, a gente assistindo televisão, né? Quer ver? Aí vai lá e prega. Mas, irmãos, maravilhosamente, eu saí de lá com o entendimento aberto, o que era ser mordomo, o que era cuidar das coisas do Senhor e o que era ter esta fidelidade. E eu não abri mão daquilo. Vou ser fiel. Mas bastou eu falar da igreja, e assim, eu tinha feito um compromisso, porque aquilo mudou a minha vida. O que eu falar aqui eu vou cumprir. E eu falei, eu vou, a partir do mês que vem, eu vou começar a trazer meu dízimo. Eu não falava nem oferta, porque não dava, sabe? Eu vou trazer o dízimo. E aí, primeiro mês, o outro mês, a Bia fica doente. Precisou tomar não sei quantas caixinhas de coisa de antibiótico. Cada antibiótico era uma fortuna, acho que eram 3 caixinhas. Não sobrava, gente. Porque assim, na minha cabeça era, não sobrava, porque eu ia ter que tirar o dízimo, não sobrava para dar o dízimo, porque eu precisava fazer as outras coisas. Mas o meu coração tinha sido transformado de uma tal forma que eu falei, eu vou comprar eu vou fazer a minha parte, e eu sei que esse Deus que eu estou conhecendo, vai fazer a parte dele, porque eu aprendi que ele é fiel. Se eu não for fiel, ele não é. Apesar que Deus é fiel mesmo no meio da nossa infidelidade. Amém. Porque ele é Deus. Nós é que somos errados, nós é que erramos muitas vezes. Ele nunca deixa de ser fiel. Mas eu queria falar, ó Senhor, eu estou confiando. E eu fui lá, na igreja onde nós tinha uns envelopinhos que tinham mês. Às vezes assim, eu erradamente, né, olhava uns valores de uns envelopes e falava assim, nossa, olha o valor que aquele irmão deu. Sério, irmãos, eu estou abrindo meu coração para vocês. Eu olhava ali e falava, olha o valor que aquele irmãozinho deu, é quase o valor do meu salário. Estava lá, e aí eu ia lá, anotava aquele meu valorzinho. Às vezes eu fiquei constrangida, algumas vezes e nem botei. E aí, bom, vamos lá. E a coisa foi acontecendo. E o Senhor supriu, não faltou remédio. A minha irmã tinha ido na minha casa, porque ela ficou sabendo que a pequena estava doentinha. Foi lá, não, Vi, vamos lá na farmácia que eu vou comprar para você. Eu falei, não, mas eu vou ter uma outra coisa para receber lá na empresa. Eu falei, não, menina, precisa do remédio já, imagina, espera, vamos lá. E a minha irmã comprou o remédio. Então, Deus não me deixou faltar. E aí foram indo várias experiências. E em 2006, no final de 2006, foi quando eu comecei a vir para cá, eu tinha um Fusca. O bichinho... gente, era porque eu tinha aquele Fusca, porque no meu divórcio, o marido... Nós havíamos brigado, ele tinha ficado com os carros, e eu tinha ficado com aquele Fusquinha me levava para tudo quanto é lugar. Eu estava começando a trabalhar com vendas. O Senhor também me abriu na empresa essa oportunidade de trabalhar com vendas. Eu não sabia vender 1 grama de cabelo. Eu sempre fui aquela pessoa que sentava, ficava ali no escritório e sabia só fazer aquilo. Era para fazer aquilo, e eu fazia simplesmente aquilo e aquilo. Não fazia um passo a mais nem a menos, era aquilo. E aí houve a oportunidade, vai vender, não, meu Deus, como é que eu vou? E o Senhor me abriu, e dentro dessas vendas começaram a vir alguns mercados conhecidos, que eu trabalho com aço inox, né? E eu lembro que começou, 2006, vinha para cá várias vezes, acontecia, eu falava, eu vou. Gente, eu ia vir para cá, furava o pneu. Quantas vezes eu tive que pedir para o vizinho trocar o pneu do meu carro, ele tinha, um outro falava, empresta o seu, porque ele tinha um dele guardado lá, e aí ele botar o pneu no Fusquinha, porque eu falava, eu vou. Aí, porque tinha gente que falava assim, ai, nossa, mas tudo quando você vai para a igreja acontece alguma coisa. Eu falava, eu vou. E eu morava a 19 quilômetros daqui, que eu morava no Parque Savoy, ali perto de Itaquera, perto do Aricanduva. Era longe, mas eu queria, eu estava sendo alimentada aqui. E uma das primeiras coisas que eu vi, quando o Senhor me cobrou, foi quando eu estava dentro da minha garagem embaixo. Eu estava guardando vários equipamentos que era da empresa, porque nós estávamos quase mudando para um outro galpão novo, que aí era velho e tudo mais lá da empresa, e o Fernando conseguiu comprar um galpão novo, que estamos lá até hoje. E me passa um rapaz, na hora que eu estou tirando meu Fusquinha aqui, o bichinho morreu, aí eu tive que ficar com a porta da garagem aberta, e o rapaz perguntou, olha, quanto que você me vende aquela peça? É sua? Eu falei, ela é da empresa, né? E assim, o Fernando não tinha noção do que tinha de equipamento.
Aí vem o demoninho, né? Vende, pega o dinheiro, isso o Fernando nem vai lembrar que essa peça tá aí, você tá sem dinheiro, tá? E aquilo ficou, e eu fiquei, eu acho que eu vou vender. Eu cheguei a 99,9% de falar para o rapaz levar. E eu fui trabalhar e ele ficou de me ligar à tarde na minha casa, que ele ia buscar. Mas sabe quando você não tem paz? Eu passei o dia inteiro com o coração. Aí eu olhava para o Fernando e falava, poxa, me abençoa. Mas não faz falta, aquilo era uma peça velha e tudo está lá. Se passasse alguém, levasse todos aqueles equipamentos que estavam lá na minha garagem, mal ia lembrar. Mas não é meu. E eu não vendi. E eu liguei para o Fernando e falei, Fernando, tem um rapaz querendo comprar a peça tal, assim, assado, tal. Vende, Vilma. Eu falei, tá bom. Ele falou, vende, fica para você. Nem lembrava que estava ali na tua casa. Ele falou, desse jeito. E aí eu liguei para olha, aquele que era um pedaço de um lado com um motor na pontinha, assim, de uma coisa. O rapaz ligou, eu falei, pode vir buscar. Aquilo caiu assim. Falei, meu Deus. Pronto, a feira do final de semana para as meninas já estava suprida. E aí foram várias outras situações. E eu comecei a falar, Senhor, me ajuda, porque eu não sabia vender, ainda não conseguia. Em 2008, eu errando numa situação, dentro do ônibus, errei, porque eu estava sem carro. Teve uma época, aí eu já tinha perdido o Fusca. Ele foi para uma obra dentro de um caminhão lá da empresa, para ficar com os meninos, poder trabalhar de um lado para o outro. Ele pegou fogo. Aí eu perdi o Fusca. E aí fiquei sem carro. E aí o Fernando já tinha falado para mim que nós íamos ver um outro carro. E ele acabou me abençoando a vida com... Não lembro mais qual era, um velhinho que ficou lá. Mas me abençoou muito a vida por um tempo. E ali foi. E aí, em 2008, me casei com aquele homem lindo, maravilhoso. O homem mais bonito da igreja, né? Aí, casar. Agora as coisas vão ficar bem. E não, porque aí ele começou a dar entrada na aposentadoria, a situação complicadíssima, e ele falava, nós precisamos ver de uma forma para a gente me ajeitar. Por quê? No final de 2007, eu tive que vender a casa da onde eu morava, e eu saí de uma casa de 180 metros quadrados para ficar em um quartinho, com um banheiro com as minhas meninas. Tinha uma cama, dormia eu, a Carol e a Bia. E o banheirinho aqui, eu ia comer na casa do meu irmão. Mas eu estava aqui firme e forte. Eu sabia que Deus ia me ajudar e eu ia sair daqui. E eu falei, não, Deus está... E eu queria me alimentar, e eu falava, tem alguma coisa que eu preciso mudar. Quando no final de 2007, quando ele acertou as situações, que eu tinha vendido um valor mínimo da casa, porque eu não tinha documentos, foi assim, tudo o que eu adquiri de errado na minha vida, o Senhor tirou. Eu fiquei sem nada, irmãos. Eu fiquei sem nada. Eu só nunca parei de trabalhar. Mas eu fiquei sem nada. Então, de uma casa, não que eu adquiri errada, mas ela não tinha documentação, ela não tinha planta. O pessoal pagava, quando gente ia lá para atualizar coisa de IPTU, você pagava a caixinha para o cara dar uma assinada e mandar para vir com o IPTU lá embaixo. Coisa errada, coisa errada. Tudo que eu fiz de errado, o Senhor tirou. E aí fui eu lá com as minhas duas meninas morar naquele quartinho do fundo, a gente chamava de cafofo, né, filha? Nós ficamos no cafofo, que era um quarto com banheiro, e eu precisava me alimentar na casa da minha irmã com as minhas meninas. E aí o Davi conseguiu dar entrada nos papéis e tudo, e aí a gente fazendo conta, eu ganhava pouco ainda, eu praticamente não tinha nada de comissão, meu salário era lá embaixo, e ele chegou em mim e falou assim, bom, vamos tentar ver como que a gente vai fazer para comprar o apartamento. Eu falei, nossa, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu já tinha pedido lá na escola das meninas, porque quando eu estava casada, ele pagava a escola das meninas, tudo. Quando nós nos divorciamos, ele deixou, e eu não quis tirar as meninas, e aí eu fiz uma dívida enorme na escola e fui lá para a moça, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu contei isso, eu falei, não quero tirar elas daqui do colégio e tudo, contei toda a situação. Eles me parcelaram 1 milhão de vezes, então o meu salário era para comprar o que dava e pagar a dívida da escola para manter as meninas no colégio. E aí o Davi chega e fala para mim, vamos ver quanto que a gente vai fazer para fazer o parcelamento de um apartamento. Eu falei, pronto, eu não tenho dinheiro para isso.
Aí começamos a falar e tudo. E eu só tinha o dinheiro que eu tinha conseguido vender lá o apartamento. Aí ele chega para mim no dia, ele falou, eu vi lá aquele apartamento e vai dar certo. Falei, ai, graças a Deus, vai ficar muito apertado para a gente pagar. E eu com o coração assim, né? Eu falei para ele, porque não vai sobrar, já não sobra, não vou, como é que eu vou te ajudar? Eu falei, eu estou pedindo tanto para Deus me mandar cliente, estou pedindo tanto para Deus me mandar cliente para eu começar a ter melhor as minhas comissões. Aí o Davi falou assim, ele falou, deu para eu pagar à vista. Imagina uma mulher que chora. Eu falei, como? Ele falou, o dinheiro, um pouquinho seu, com a rescisão e tudo, com umas coisinhas que eu tinha, eu consegui pagar à vista. Irmãos, eu nunca ia, e assim, não vou abrir valores, mas todo mundo, eu lembro que o Luizinho, quando veio perguntar de valores, quando a gente falava o valor, falava assim, gente, isso não existe. Eu falava, não existe, é coisa de Deus. Nunca ninguém ia conseguir comprar aquele apartamento no tamanho, não é um apartamento tão grande, ele é 70 metros quadrados, é pequenininho, mas é abençoadíssimo. Amo a minha casa, amo, porque foi Deus que me deu. Então, e às vezes a gente fica pensando, né? E qual era a minha dificuldade? Passar por tantos apertos e tá ali. Eu vou conseguir. E aí Deus mostrou para mim, assim, que as coisas iriam mudar. A minha irmã, ela também trabalhava com vendas. Quando eu falei para ela que ia trabalhar com vendas, ela adorou, porque ela pegou e falou assim, alguma vendedora na família, pelo menos, porque a gente fala muito, tagarela e tudo mais. E a minha irmã mudou a situação dela quando ela começou a trabalhar com comissão. E ela me veio falar para mim uma vez o valor que ela ia pagar a comissão, que ela ia receber de comissão, para dar as chaves do apartamento. Quando ela me falou o valor, eu fiquei assim, caramba, nossa, uma boa coisa aí, hein, filhinha? Eu falava para bota a mãozinha aqui, abençoa a tua irmã, né? Bota a mãozinha e faz. E eu olhei aquele valor como, na minha cabeça, inimaginável. Nossa, tudo isso de comissão? Irmãos, 3 meses depois, o Senhor me abençoou com o supermercado Açaí, porque eu errei do ônibus, que eu ia até chegar nessa parte, né? Eu estava de ônibus, era para eu descer num ponto na Conselheiro Carrão, errei, desci 2 pontos, lá vai eu assim, ai, Senhor, errei. É porque você vai visitar cliente, você vai mais arrumadinho, né? Lá vai eu andar de salto na Celso Garcia, na Avenida Conselheiro Carrão, aí pego a manilha, porque eu ia no mercado aí passo assim, vejo o Açaí. Falei, o açaí é muito grande. Olha, a cabeça da gente. E também eu sei que eles têm gente que vende lá para eles, não vou entrar aqui não. Aí alguma coisa fala, entra mulher. Vamos entrar, né? Sobe a escada. Bom dia, tal. Onde que é o departamento de compras? É aqui mesmo, tal. Então eu gostaria de deixar um catálogo meu, tal. E foi simplesmente assim, deixei o catálogo lá e fui. Quando eu estava, aí eu fui no cliente que eu tinha marcado, quando eu estava lá no Aricanduva, tudo andando, estava lá no Aricanduva, entrei no ônibus, a Silvana lá do escritório me liga, Vi, você passou no açaí? Passei. Então, tem uma moça chamada Elisângela que ela te ligou, que ela viu as barricas no seu no portfólio lá e tal, e ela está interessada em comprar. E agora toda. E eu estava indo para o Hirota, eu estava saindo do Aricanduva e eu estava indo lá para o centro da cidade, Aclimação de ônibus. Agora não vai dar, porque eu tenho horário marcado lá. Né? Mas tudo bem, amanhã eu já ligo. Aí eu falei, ligue, deixa o recado, fala que você fica com medo de perder contato, gente. Eu falei, e eu estava sem crédito no celular. Eu falei, liga para ela e fala que amanhã eu entro em contato, que eu já recebi o recado. Ela, não, eu não. Eu falei, não, liga, por favor. Aí a menina ligou, né? Não pode perder. E irmãos, eu tenho eles até hoje, estão comigo, é o meu maior fornecedor. E através dele, aquele valor que a minha irmã, quando ela recebeu, que eu fiz assim, nossa, o Senhor me deu 2 vezes mais. Já. Por que eu estou contando isso? Porque às vezes a gente não acredita, mas em todo esse tempo, irmãos, eu não deixei de estar aqui na casa do Senhor. E eu não vim pedir isso para o Senhor, e eu não pedia isso para Deus. Eu vim ouvir a palavra porque eu senti a necessidade de estar ouvindo a palavra. Em 2010, vocês lembram, eu fui assaltada, levaram a minha menina. Ela foi sequestrada. Eu não poderia falar, oxe, Deus, onde é que está Deus nesse momento que tanto acontece? Eu não saio daqui da casa e acontece só coisa ruim na minha vida. Pergunta se eu estava preocupada com
com as comissões ou com alguma coisa que estava vindo. Não, eu queria fazer as coisas aqui. Eu tinha prazer em fazer a época dos teatros, lembra? Era um teatro atrás do outro, com a meninada, com a molecada. E eu não estava atrás dessas coisas, não. O que aconteceram? Elas começaram a vir. Em 2011, a minha filha mais velha, por rebeldia, ela foi embora de casa. Por quê? Eu bati. A palavra de Deus, ela não permite que namoradinhos durmam juntos. E eu bati isso de frente lá de casa. Ela queria que o namorado dormisse lá. Falei, não, ele tem moto, ele vai para casa dele. Eu não quero ele aqui dentro de casa. Não, ai, mas não, eu falei, não. Ah, então eu vou dormir na casa dele. Não vai, você tem casa. Ai, mas se eu voltar de noite, eu vou te buscar. Mas eu quero você aqui dentro da minha casa. Aí fez 18 anos, começou a brigar, minha filha foi embora. Pensa numa mulher que chorava 6 meses, chorou por 6 meses e ia botar a mão na cama. Senhor, a minha filha vai voltar, Senhor, a minha filha vai voltar, Senhor. E eu vi aquela bichinha chorando por causa da saudade da irmã. Saiu revoltada, mas da forma com que saiu, ela me ligou um dia e falou, mãe, vem me buscar, mãe. E eu fui buscar. E aí começou a seguir as regras da casa. Foi difícil? Foi difícil. E eu busquei prosperidade nesse momento. Fala para mim que o que dinheiro ia me adiantar? Você com a filha fora de casa? Nada, não ia adiantar nada. E o Senhor estava ali. Então, uma das coisas para quem busca prosperidade, não saia da casa de Deus. Porque é ali que você vai estar ouvindo a palavra de Deus. Porque você precisa estar alimentado. Porque o que adianta eu ser rica se eu estiver doente? Eu preciso estar alimentada pela palavra de Deus. Se eu não estiver alimentada pela palavra de Deus, as coisas complicam. Em 2014, eu passei uma das situações muito tristes da minha vida. Uma das maiores perdas que eu tive de pessoa foi o pai da Bia. Mas até nesse momento, Deus estava ali conosco. Porque foi num momento de muita tristeza, você vê suas filhas perderem um pai e você não ter o que fazer para consolar. A Bia ainda conhecia o Deus Consolador, a Carol não, a minha filha mais velha. Então quase entrou em parafuso, por que Deus levou meu pai? E aquela situação muito triste. E fui levar as duas para passear, para a gente conversar, ficarmos um dia bem. E aí nós descemos, fomos para Bertioga, e lá nós estávamos andando. Elas falaram, mãe, eu quero quero entrar na água. Aí a Carolzinha falou, mãe, também quero entrar na água. Elas entraram no mar, fui andar com o Davi fui andar na orla lá, fomos caminhar, deixa as bichinhas, ela não fui preparada para isso, nós só fomos para ficar andando, para ficar num lugar gostoso, elas gostavam, né, para espairecer pela situação. É muito difícil, por isso que eu falo, pais, estejam sempre presentes na vida dos seus filhos. É triste ver um filho perder o pai, é muito difícil, é muito difícil. Aí estava eu e o Davi andando lá, e eu vi uma plaquinha, né, eu vi lá, olha, vende, eu falei para ele, olha, já pensou a gente comprar uma casa na praia? Falei por falar, irmãos. Ah, olha, já pensou comprar uma casa na praia? Olha lá, assim, né? Nossa, umas coisas. Aí dou uma ligada pro rapaz. Peguei, tá? Tirei a placa, tirei a foto, né? Tava com o celular, tirei a foto do número lá. E até esqueci, passou um tempo, eu falei, vou ligar para saber. Ligo lá, então, tem uma casa assim, assim, assado? Tem. Ah, tá, quanto? Então, aí ele começou a falar o tamanho da casa, começou a falar um monte de coisa e começou lá. Tem, não sei, 4, 5 quartos, a casa tinha não sei quantos tamanhos, tá, né? Ótimo, muito bom. E eu do lado de cá só ouvindo, 1.300.000. Tá bom, muito obrigado, vou falar com o meu marido. Aí eu liguei para ele e falei, amor, a gente não vai morar na praia. Mas aí o que aconteceu? Vocês acreditam que aquilo ficou no meu coração? Aí eu falei, Senhor, eu fiquei pensando assim, né? Daquela de estar com as meninas. Irmãos, eu fui atrás. Eu fui atrás, falei, Senhor, se for direção sua, né? E eu fui, irmãos, comecei a dar uma olhada aqui, uma olhada ali, e nada tão suntuoso que nem aquele que tinha não sei quantas suítes, a casa tinha, sei lá, 400, 500 metros quadrados, nada parecido com isso. Mas o Senhor me abriu a porta de uma casinha lá na praia, né? Logo mais, daqui alguns anos, se Deus nos abençoar e assim quiser, nós vamos morar para lá. E os irmãos estão convidados, de verdade, porque eu não posso ser o ponto final da bênção. Minha casa, inclusive, né, já vou até adiantar para as mulheres, estamos combinando de fazer um chá de mulheres na minha casa de Bertioga, lá da praia, tá? Já vou adiantar, a gente vai passar um dia lá. Tenho levado a meninada, tudo, e eu tenho prazer nisso, porque eles sabem, né? É piquitinha, mas é bênção, né?
Mas porque não foi por minha mão, foi pelas mãos do Senhor. Porque qualquer coisa que eu venha a fazer que seja fruto da minha mão não é abençoador. Tem que ser fruto das mãos do Senhor. E assim, irmãos, se eu ficar aqui até vou contar coisa demais, mas tudo bem. Estou correndo aqui para a gente não atrasar tanto. E eu não estou rica, não sou rica, mas eu sou ricamente abençoada por Deus. Sou ricamente abençoada por Ele. Não tenho, e aí eu pergunto de novo para os irmãos: quem quer ser abençoado e ser rico por Deus? É muito bom, né? Então eu vou passar para vocês aí a minha receita. Vamos lá. Deuteronômio. Fechei aqui. Aí a receitinha disso que eu cheguei está aqui. Deuteronômio 28. Nós vamos ler o 1 e o 2. Deuteronômio 28, 1 e 2. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Aí aqui embaixo tem uma lista de bênçãos, tá? Bendito será ao entrar e sair, na cidade, o fruto do teu ventre, e aí vai. São todas as bênçãos que o Senhor tem preparado. Mas uma palavra aqui, que foi o que eu aprendi, que eu falo que é a receita, a palavra diz: se ouvires a voz do Senhor. Onde é que você vai ouvir a voz do Senhor? Na tua casa, quando você estiver desanimado? Quando o teu filho te deixar e você ficar perguntando onde é que o Senhor está? É lá? Será que é lá que eu vou ouvir a voz do Senhor? Será que quando eu ficar muito brava porque uma pessoa, coisas que aconteceram comercialmente comigo depois, porque aí a gente vai aprendendo mais, né? Que nem eu, uma vez sem querer, eu aceitei receber uma bola, não sabia o que era, a pessoa me ofereceu um valor, eu levei para o Fernando e tudo, depois o rapaz me pediu o cheque, eu simplesmente, a primeira vez foi inocência, eu não sabia. Quando depois ele me ofereceu vender novamente para esse mesmo mercado, eu falei, mas eu falei para ele, mas por que eu preciso emitir a nota? Inocência pura. Por que eu preciso emitir uma nota fiscal com valor X e te dar o cheque? O Fernando falou, Vilma, ele está querendo bola, Vilma, você não entende. Eu falei, nossa, esse dinheiro aqui desse cheque fora vai ficar com ele? Ele falou, lógico. Eu falei, não, isso é errado, eu tô burlando se eu posso vender nesse valor a menos, por que eu vou deixar a nota fiscal com um valor maior desse jeito, né? Aí o Fernando falou, então abre o jogo. E aí eu mandei um e-mail para o rapaz. Depois ele me falou um monte. Mas, irmãos, quando você faz o que Deus te dá vontade, isso foi do supermercado Sonda. Até posso falar, Sonda, eu sou correta com vocês. O rapaz, ele pegou e me enviou um e-mail retornando e falou, mas você precisava ter falado isso antes, porque você já entrou na cotação. Eu falei, então o meu valor é este. X é esse valor que vai sair na nota fiscal, porque é esse valor que eu posso vender, e eu creio que este é o valor justo, por mais que eles possam pagar 3 vezes mais. Mas para que eu vou tirar, sendo que aí ele pode ajeitar melhor as contas, pode se dedicar melhor nas lojas e tudo, e contratar mais funcionários. Se atrás disso pode abençoar mais. E essa vez eu perdi, mas depois nas outras eu sou até hoje com ele, porque fui diretamente na fonte me apresentar para a pessoa. A gente não pode desanimar. Então, se você tem vontade de fazer as coisas para o Senhor, você primeiro precisa ouvir a voz de Deus. Se você não está na casa de Deus, você não ouve a voz de Deus, você não aprende das coisas de Deus, você não fica com o coração ligado com o Senhor. Porque na hora que as coisas vão se apertar, isso aqui, irmãos, e eu vou te falar assim, né? Essa pulseirinha aqui, que é toda linda, brilhosa e maravilhosa, se eu pedir, isso daqui eu vou ter. Se eu pedir para Deus, isso daqui eu vou ter também, né? Eu vou ter. Sabe o que a palavra de Deus diz? Fala, pedir e dar-se-vos-á. Então é errado eu pedir? Não é errado, eu posso pedir todas essas coisas. Essa daqui eu não vou conseguir tirar, mas essa daqui também, eu não gosto dessas coisas. Só coloquei para fazer um teatrinho aqui. Todas essas coisas, sapato também, olha, vocês viram que se minha mãe visse, baiana, ela falava, nossa, que lorde. Minha mãe ia falar isso, nossa, que lorde. Eu fico muito feliz hoje por poder fazer essas coisas.
porque o Senhor tem me abençoado, mas eu não quero nunca e jamais ser o ponto final dessa bênção. Eu tenho prazer, e eu falo isso sempre para o pessoal, eu tenho prazer e gosto de estar ajudando, mas principalmente dando a receita. Porque é muito fácil eu pegar e pôr na mãozinha das pessoas, é fácil isso, e as pessoas gostam disso, né? As pessoas gostam muito de receber facilmente as coisas, mas... E disse aqui no final que virão sobre ti e te alcançarão. Se ela me alcançou, é sinal que eu estava indo e ela veio aqui por trás. Eu não tive que sair correndo atrás da bênção. Tem muita gente que passa a vida inteira correndo, se matando atrás de correr atrás da bênção. Não, porque eu preciso correr a minha bênção, eu preciso da minha bênção, eu preciso da minha bênção, eu preciso disso. E a pessoa se dispõe a se dedicar totalmente a buscar aquilo e não a fazer a vontade de Deus. E a palavra de Deus fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Se tiver que ser, irmão, porque assim, eu tenho certeza que se não for para abençoar eu ter hoje, graças a Deus, um carro melhor, ter uma casa na praia que eu nunca pensei na minha vida que eu ia ter hoje em dia a possibilidade de ter a minha filha mais velha, a que foi rebelde e tudo mais, qualquer coisa que ela vai fazer, ela me liga hoje para pedir conselho. É formada, professora, viu as situações da mãe e ela não quer fazer, eu falo, não faz isso que a mãe fez, deu com a cara, deu com os burros na água, não faz não. E aí ela não faz, né? Então, aprendeu, foi duro, é dolorido, mas aí fala que as bênçãos do Senhor, elas vão te alcançar. Não sai correndo, não precisa sair se matando atrás. Faz a vontade de Deus, faz o que o Senhor agrada, faz o que Deus se agrada. A palavra do Senhor não fala, agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu queria estar agradando a Deus, a minha vontade era fazer as coisas que agradassem a Deus. Eu queria estar aqui. A família me chamou de louca. Quando a minha filha foi embora de casa, irmãos, a primeira coisa que veio em cima de mim foi a família. Você é doida? Você fez coisa pior. Eu falei, então, eu sofri. Eu vou querer que minha filha sofra também? Né? Nossa, como assim você deixou ela embora só por causa de dormir na casa de namorado? Sim, eu deixei. Mas ela voltou com as perninhas dela. Então, em todos esses momentos, o que acontece? Se nós, nestes momentos, nós buscarmos fazer a vontade de Deus, irmãos, pode ter certeza que o Senhor está contigo em todo o tempo. Ele jamais nos abandona. O Senhor jamais vai te deixar. A palavra do Senhor aqui, Filipenses 4, olha o que Paulo diz. Filipenses 4, vamos ler do 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, toda vez que você ouvir tudo posso naquele que me fortalece, eu posso sim passar fome, mas eu tenho um Deus que me fortalece. Eu posso sim ficar empurrando o carro sem gasolina, porque muitas das vezes que o bichinho parava porque ele estava sem gasolina. Uma das coisas, quando eu vim para cá, o pastor Roberto me dava dinheiro para colocar de gasolina quando eu vinha fazer os ensaios com a meninada, porque eu não tinha dinheiro de gasolina. Aí alguém ia falar, nossa, que vergonha. Não tenho vergonha de falar. Eu fico muito feliz de falar que o Senhor, Ele supriu todas as coisas, mas eu estive dentro da casa do Senhor ouvindo a palavra do Senhor. No versículo 19, Paulo fala, e o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O Senhor não deixa o filho dele mendigar o pão, não deixa, irmãos, não deixa. Você pode achar às vezes que você olha uma situação aí, de uma situação ruim, de que, está faltando tudo, o Senhor não vai deixar faltar, não deixa. Ao menos na casa do Senhor, o mantimento você vai conseguir. Mas para isso você vai ter que estar onde? Na casa do Senhor.
Então nós precisamos estar em todo o tempo. Para nós encerrarmos, irmãos, acho que é Filipenses... eu já tinha anotado, 4:19. O Senhor, Ele vai, em todo o tempo, vai estar suprindo tudo mais. Não é errado pedir, de forma alguma. Peça, pedi e dar-se-vos-á. Mas o Senhor fala, o meu povo não consegue não conseguem as bênçãos, porque pede errado. Não peça errado, Senhor. Pede mais entendimento para o Senhor. Peça a presença dEle nas suas vidas. Peça a direção deles. Sabe por quê, irmãos? É exatamente isso. Isso, se você pedir todas essas coisas aqui, vocês têm. Mas esses aqui, a traça, a ferrugem, vai embora. Sabe o que nunca vai embora? A sua salvação. Então peça a salvação. Esteja ouvindo a voz do Senhor. Deixa as bênçãos vir atrás de vocês. Né? Não estou falando de comodismo, não. Porque muito pelo contrário, porque uma das coisas que eu aprendi em 1 Samuel, acho que é 1:9, uma coisa assim, esforça-te, tenha bom ânimo. Eu falava aqui para o pastor, nossa, pastor, eu estou cansada, a minha menina ficava doente, só que eu era a única supridora da casa, eu não podia me dar o luxo de ficar em casa. Ficava doente, leva no hospital, medica, deixa com alguém para medicar, eu ainda tinha as duas, e eu voltava para o escritório. Quantas vezes eu ia de madrugada para eu poder voltar e dar tempo de estar no escritório, de cumprir os meus compromissos, não fazia corpo mole. Só que isso não é para eu me gloriar, não, é para que o Senhor seja glorificado, porque eu aprendi aqui. Porque senão eu ia aprender no que as outras pessoas falam. Leva um atestadinho. Leva um atestado. E realmente, o atestado diante da lei me atestaria os dias e tudo. Mas eu queria, eu tinha necessidade de cumprir com as minhas obrigações. Porque eu queria falar que eu tinha mudado. A minha maior preocupação era sempre mostrar, principalmente para a família, porque eu dei muita dor de cabeça para a família, mas que eu tinha um Deus maravilhoso. E hoje eu vejo Deus mostrar, eu não precisei falar. Eles vêm, porque o Senhor tem se refletido nas minhas atitudes, nas minhas ações, e aonde eu não penso em estar mostrando, ali aparece o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Desculpa, acabei me estendendo novamente, irmãos. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua presença, te agradecemos por tudo. O Senhor é um Deus maravilhoso em nossas vidas, Pai. Pai, nós te damos graças em todo o tempo, Pai. Colocamos nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Que o Senhor seja exaltado em todo o tempo, Pai. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença aqui. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Prosperidade, sim, é um dom seu, Pai. Mas que nós busquemos as riquezas do céu, que nós possamos em todo tempo buscar a Tua face, que nós possamos em todo tempo, Pai, buscar o Teu entendimento, Senhor, que nós possamos buscar mais da Tua presença. A riqueza maior das nossas vidas, Pai, é termos uma comunhão total contigo, Pai. Por termos certeza, Pai, que essa riqueza se faz presente em nossas vidas, nós te agradecemos por tudo, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Amém.